E aí, bando de restos de aborto, aqui é o Arcan Fanfics. Desculpa por demorar a postar esse vídeo, é que eu tava tendo alguns problemas com meu novo celular, mas agora está tudo certo. Pra compensar, vou tá postando 3 capítulos dessa fanfic de uma só vez, só avisando que tanto Naruto quanto Fairy Tail não são meus. Todos os créditos a seus devidos criadores. Leiam a descrição, lá tem o link do criador da fanfic. Agora fiquem com o vídeo. Um novo mundo, a história de um shinobi perdido feito por Lanky Nathan. Capítulo 1. Kakashi carregava Naruto exausto nas costas após um confronto monumental entre o loiro e o líder da Akatsuki, um ser conhecido simplesmente como Pain. O homem iludido atacou a vila oculta de Konoha sem hesitar, anunciando sua decisão de que era hora de a vila sentir uma dor comparável à sua. De uma só vez, o autoproclamado Deus transformou Konoha inteira em uma cratera, matando centenas e ferindo outras centenas. Foi quando o loiro imprevisível nas costas de Kakashi chegou e o confrontou. Um monte de coisas aparentemente impossíveis aconteceram que o Jonin mal poderia começar a descrever, coisas como Naruto quase se perdendo para o Kyuubi, Hinata avançando para Pain, a bacia que antes era a vila sendo transformada em um lago. Honestamente, se ele não tivesse verificado por vários recursos confiáveis, ele mesmo não teria acreditado. Ele estava morto o tempo todo que isso aconteceu, então era meio compreensível. Então, depois de tudo isso, Naruto conseguiu confrontar o verdadeiro Pain, coagi-lo a parar com a loucura e então, de alguma forma, o homem devolveu a vida a cada pessoa que foi morta no ataque. Era tão improvável quanto você poderia imaginar, mas aqui estava ele, correndo por entre as árvores, tão vivo quanto no dia anterior ao ataque. Mas mesmo com todas as evidências, apesar disso, Kakashi não era de realmente escolher os detalhes quando algo funcionava tão bem quanto isso, simplesmente optando por seguir o fluxo. Sorrindo por trás de sua máscara de confiança, seu olho se desviou para o lado para ver a mecha de cabelo loiro descansando em seu ombro. Como você está indo aí, Naruto-kun? A massa de loiro mudou e um olho azul se tornou visível. Sim, aguente firme. Estarei logo depois de uma boa noite de sono. Datiba. E o olho de Kakashi torceu para cima enquanto ele sorria alegremente com a resposta. Bom saber. Estamos quase de volta, então segure firme. Mudando o controle, Kakashi saltou sobre um galho e de repente se torceu quando uma kunai quase se alojou em sua garganta. Seus pés pousaram na lateral de um tronco de árvore e ele empurrou, atirando-se para um grande galho que estava quase completamente escondido pela folhagem. Apoiando Naruto contra o tronco, Kakashi protegeu seu corpo enquanto retirava uma kunai do coldre de sua perna, olhando ao redor com desconfiança em busca do inimigo. Seu suor caiu quando Naruto soltou um ronco suave atrás dele. Confie no garoto para dormir com algo assim. Ele havia usado uma quantidade incrível de chakra durante os eventos que passaram, então Kakashi não podia culpá-lo. Girando, Jonin de cabelos grisalhos desviou outra kunai alinhada com seu coração. Franzindo a testa, o Jonin lançou uma olhada para Naruto. Estava claro quem quer que fosse não tinha interesse em Naruto. Provavelmente também não foi a Akatsuki. A inteligência indicou que eles operavam em pares. Naruto disse a ele que o companheiro de Pain havia levado o corpo para algum lugar para ser enterrado, então eles foram contabilizados. De repente, Kakashi teve que pegar uma shuriken que quase se alojou em sua barriga. Ignorando o corte doloroso na palma da mão, ele sacudiu a mão e enviou a arma de volta na direção em que veio. Ele foi recompensado como uma onda de movimentos quando um corpo saiu do perigo. Roubando outro olhar para o garoto, Kakashi balançou a cabeça tristemente. Isso era exatamente o que ele não precisava agora. Suspirando, ele levantou a bandana e revelou seu Sharingan, procurando terminar a luta rapidamente. Foi frustrante, porque ele não poderia deixar Naruto indefeso em tal estado.
O único olho vermelho de Kakashi conseguiu captar o mínimo de movimento à sua esquerda e rapidamente soltou uma chuva de kunai. Usando instantaneamente a distração, ele mordeu o polegar, passou as mãos por alguns selos familiares e bateu a palma da mão no galho. Houve uma nuvem de fumaça e um pequeno pulga de repente sentou-se diante do homem mascarado. Levantou uma pequena pata em saudação. Ei, Kakashi! O que está fazendo? Balançando a cabeça, Kakashi apontou na direção de Konoha. Não há tempo, estou sendo atacado e preciso de reforços agora. Naruto está comigo inconsciente, então se apresse. Os olhos do cachorrinho se arregalaram antes de assentir uma vez e desaparecer em um borrão de movimento. Desejando silenciosamente segurança ao amigo e uma viagem rápida, Kakashi se agachou e esperou. Quem quer que tenha decidido atacar estava agora respirando fundo, preparando-se para a próxima rodada. Os olhos do Jonin piscaram com cautela, observando cada movimento dentro do alcance de visão. Respirando fundo, Kakashi sabia que outro ataque aconteceria a qualquer momento. Se fosse em qualquer outra situação, ele teria afastado o agressor de seu aluno. Maldito seja o timing desse cara. Uma mão apontou duas kunai para Kakashi, que ele rapidamente desviou. Estreitando os olhos, Kakashi se perguntou o que o atacante estava tentando fazer. Até agora, tudo que ele conseguiu fazer foi desperdiçar algumas kunai e shuriken. Era quase como se ele estivesse esperando por alguma coisa. Os olhos de Kakashi se arregalaram quando de repente ele percebeu um som crepitante atrás dele. Uma das kunai foi marcada. Mergulhando para trás, Kakashi agarrou a camisa de Naruto e jogou o garoto longe no momento em que a etiqueta explodiu. Suportando o peso disso, Kakashi foi jogado para trás enquanto caía por entre as árvores, quicando dolorosamente nos galhos que enchiam a floresta. Ele mordeu o lábio quando um velho galho morto foi esmagado sob seu peso, a madeira afiada perfurando sua coxa direita. Finalmente, depois disso, o ninja rompeu o último galho para pousar solidamente sobre a perna esquerda, favorecendo fortemente sua nova lesão. Gemendo, ele agarrou o pedaço de madeira e arrancou-o. O sangue esguichou do buraco, mas rapidamente caiu e escorreu por sua perna. Felizmente, parecia que não havia cortado nenhuma artéria. Ignorando a dor, Kakashi começou a correr na direção em que Naruto havia sido atingido. Ele deve ter sofrido algum tipo de dano depois de algo assim. Estar dormindo significava que ele não poderia ter ficado tenso com o choque e provavelmente o nocauteou. Mergulhando em torno de uma rocha, os olhos de Kakashi se arregalaram quando ele viu um homem com uma túnica da Akatsuki ajoelhado sobre Naruto. Ele amaldiçoou sua sorte. É claro que agora deveria ser a única vez que um agente solo estaria por perto. Eles devem ter planejado isso desde o início. Aquele primeiro ataque a Kakashi foi apenas uma distração do verdadeiro objetivo do homem. Algo estranho estava acontecendo diante do homem também. Parecia que o próprio ar diante dele estava sendo distorcido por algum motivo, espirais de matéria girando na frente de seu rosto. Naruto parecia ter sido afetado também. Sem tempo para pensar sobre isso, o Sharingan de Kakashi começou a torcer ao ser atualizado para o estágio Mangekyo. Ampliando os olhos, Kakashi concentrou-se em ser um alvo. Kamui, autoridade dos deuses. Instantaneamente, o ar ao redor do homem misterioso começou a se distorcer e a técnica original de Kakashi começou a sugar o vilão para uma dimensão separada. Sentindo o ataque, o membro da Akatsuki mergulhou para fora de perigo, rosnando alto de aborrecimento. Infelizmente, porém, isso deixou Naruto para trás, já que o instinto de autopreservação do agente não envolvia agarrar outras pessoas. O garoto caiu da sucção da primeira técnica direto para a de Kakashi.
Imediatamente ciente do terrível acidente, Kakashi quase cortou a técnica, mas lembrou-se de quando lutou com Deidara. Ele interrompeu a técnica cedo e arrancou com sucesso todo o braço direito do homem loiro. E com Naruto agora meio absorvido pela técnica, Kakashi nem queria pensar no resultado final disso. Preso entre a espada e a espada, o Jonin não teve escolha a não ser finalizar a técnica. Suas sobrancelhas tremeram quando o garoto desapareceu no ar, lutando para não demonstrar qualquer emoção. Ele só podia esperar que Tsunade-sama não o decapitasse completamente por isso. Ele conseguiu se consolar com o pensamento de que Naruto estava realmente sendo enviado vivo para outro reino. Esperançosamente, o menino encontraria uma maneira de escapar e voltar. Não importava se Naruto não o fizesse, porque Kakashi estaria se enviando para aquela dimensão assim que terminasse aqui. Terminando, Kakashi enxugou o olho enquanto uma única lágrima de sangue escorria dele. Virando-se para encarar o agente da Akatsuki, o olhar de Kakashi endureceu ao vê-lo fugindo. Quem quer que fosse essa pessoa, foi-lhe garantida uma morte muito dolorosa pelo que acabara de fazer. XXXXXXX tudo que Naruto conhecia era dor. Cada célula de seu corpo gritava com ele. Agonia sem fim, como ele nunca havia experimentado antes. Se seus olhos estivessem abertos, tudo que ele poderia ver era branco. Branco imensamente brilhante, puro e doloroso. Se seus olhos estivessem fechados, tudo que ele poderia ver seria preto. Imundo, ardente, odiado preto. Ele tentou gritar, mas não conseguiu. Parecia que onde quer que ele estivesse não havia ar. Se ele tivesse presença de espírito, teria se perguntado como era possível estar vivo. Contorcendo-se em sua tortura, Naruto estendeu a mão debilmente, tentando tocar algo, qualquer coisa para aliviar seu sofrimento. Durante o que pareceram horas, ele estendeu a mão, incapaz de chorar, incapaz de manter os olhos abertos, incapaz de mantê-los fechados, incapaz de fazer qualquer coisa. Ele não sabia quanto tempo alcançou, mas eventualmente algo agarrou sua mão com um aperto semelhante a uma sucção. Sua mão se agitou, tentando desesperadamente se arrastar em direção a ela. Fosse o que fosse, era fresco, como um colchão d'água só que 1000 vezes mais macio. Sua mão pareceu cair através dele enquanto ele se mexia e, ao fazê-lo, um doce alívio tomou conta do membro. Esse único fato perfurou sua consciência como um balde de gelo e com um esforço gigantesco, Naruto estendeu a outra mão e se deixou puxar. Uma pausa pacífica inundou seu corpo quando ele foi libertado do mundo da dor, caindo no chão do lado de fora com um baque sólido. A última coisa que Naruto viu antes de desmaiar foi uma série de árvores estranhas ao seu redor e uma forte sensação de energia natural. Seus olhos se fecharam e assim que a escuridão o reclamou, uma voz estranha gritou à distância. XXXXXXX Natsu. Pare de enrolar já. Quero chegar em casa e tomar um banho. Espere um segundo, sinto um cheiro estranho assim. Mas e Macau? Devíamos mesmo levá-lo para casa para descansar. Ele vai ficar bem. Venha, vamos dar uma olhada nisso. Feliz. Vá em frente, certo? Sim, senhor. Vozes ecoavam facilmente pela floresta à luz da tarde, enquanto 3 indivíduos curiosamente vestidos saíam da estrada e começavam a seguir o nariz do garoto que havia sido identificado como Natsu. Um homem maior estava apoiado pesadamente em seu ombro, parecendo ter acabado de sair de uma luta bastante brutal. Ele também não parecia querer fazer esse desvio desnecessário, mas realmente não tinha escolha, pois era arrastado energeticamente. Completando os 3 estava uma jovem loira bastante bonita, do tipo que você esperaria ver em uma revista de moda e não caminhando pelas montanhas cobertas de terra.
Ela fazia beicinho no rosto enquanto caminhava atrás de seus companheiros, tentando ao máximo transmitir seu descontentamento por meios físicos. Ela falhou espetacularmente. Natsu, Natsu. Há algo estranho logo acima daquela colina. Olhando para cima, Natsu foi saudado por um amigo de longa data flutuando no ar. Um pequeno gato azul com asas brancas fofas projetando-se dos ombros pairava logo acima deles, apontando energicamente para a anomalia. Depressa. Você pode perder. Literalmente sentindo o cheiro de uma aventura, Natsu soltou um uivo de excitação e partiu em uma nuvem de poeira, deixando sua amiga para trás, gritando de vergonha enquanto tentava impedir que sua saia explodisse e revelasse tudo por baixo. Correndo pela colina, seus olhos se arregalaram quando ele derrapou até parar. Natsu? Tosse onde você está. Não consigo ver nada por causa dessa nuvem de poeira estúpida que você criou. A garota saiu correndo da poeira, apenas para bater com força nas costas de suas duas amigas. Gritando, todos eles tombaram para a frente e caíram em uma pilha emaranhada. A Pi desceu flutuando, olhando com curiosidade para o grupo enquanto eles tentavam se libertar uns dos outros. Lucy, não é hora de abraços, sabe? Rosnando, Lucy tirou o braço do grupo e olhou para o gato. Não é minha culpa que Natsu parou tão de repente. Você poderia ter sido mais útil e me avisar enquanto flutuava até lá. A Pi apenas deu de ombros e olhou para os homens ainda caídos. Achei que você seria rápido o suficiente para evitá-los. Não é minha culpa se você for muito gordo e lento para parar a tempo. A garota começou a ranger os dentes, olhando para o gato alegremente ignorante, enquanto murmurava ameaças de morte baixinho. Seus resmungos foram interrompidos quando a estranha ocorrência chamou sua atenção. Seus olhos se arregalaram de surpresa quando ela realmente viu um braço flutuando no ar, parecendo estar rastejando no centro de um estranho redemoinho aéreo. Natsu, o que é isso? Levantando o Macau de cima dele, Natsu deu um pulo e olhou para o estranho fenômeno diante deles. Não sei, parece um braço. Lucy bateu na nuca dele em frustração. Eu sei disso. Mas tipo, o que isso está fazendo no meio do ar? Caminhando até ele, Natsu deu algumas cheiradas experimentais enquanto tentava descobrir. Não faço ideia. Muito legal, mas ei. A garota estremeceu enquanto o braço continuava a crescer rapidamente para fora do buraco. Alguém está saindo. Ao ouvir o gemido, Lucy olhou para Macau, que tentava se empurrar. Você pode me ajudar aqui? Não consigo ver o que é e estou fraco demais para rolar. Apertando os lábios, Lucy cravou os dedos dos pés na lateral do homem e deu-lhe um chute, virando-o de costas. Muito melhor, obrigado. Só então, um grito de dor soou atrás deles e Lucy mergulhou atrás de uma grande árvore com medo. Natsu apenas continuou olhando para o torso que estava sendo cuspido do buraco. No último suspiro, um garoto loiro saltou do ar e caiu de costas. Seus olhos piscaram algumas vezes antes de se fecharem e ele caiu inconsciente. Natsu. Lucy, acho que ele ouviu você nas primeiras 5 vezes. Cale a boca, seu gato inútil. Oi, Lucy, venha dar uma olhada nele. Você acha que ele está morto? Eu certamente espero que não. Aproximando-se cautelosamente do humano imóvel, Lucy olhou por cima do ombro de Natsu. Ver a leve subida e descida de seu peito a tranquilizou o suficiente para passar por sua amiga e olhar mais de perto. Ele não parecia tão incomum, exceto por suas roupas. Ele usava uma estranha jaqueta preta e laranja, junto com uma calça laranja brilhante com uma bandagem enrolada na coxa direita. Na verdade, aquelas marcas estranhas em suas bochechas também eram um pouco curiosas. Estendendo a mão hesitantemente, Lucy tocou a marca antes de puxar a mão bruscamente.
Natsu e Api estavam instantaneamente ao lado dela, olhando atentamente. Oh, o que aconteceu quando você tocou nele? Ele mordeu você? Lucy revirou os olhos e os ignorou enquanto esfregava os dedos. Essas marcas parecidas com bigodes, na verdade estão na pele dele. Piscando como uma coruja, Natsu olhou para as marcas antes de respirar fundo pelo nariz. Ele tem um cheiro super estranho. O que foi, Natsu? O menino olhou por cima do ombro para o homem ainda incapacitado, caído vários metros atrás. Eu disse que ele tem um cheiro estranho. Diferente de tudo que eu já senti antes. Sério? Isso é raro para o seu nariz. Acha que deveríamos trazê-lo de volta para a guilda? Um sorriso surgiu no rosto de Natsu quando Macau sugeriu o próximo passo. Sim, claro. Lucy, você carrega esse cara. Vou pegar Macau e voltaremos. Enrijecendo com a ordem, Lucy virou a cabeça enquanto Natsu rapidamente pegava seu parceiro. Espere, o quê? Você quer que eu carregue esse cara de volta para a guilda? Api flutuou ao lado dela e olhou para o menino. Bem, ele não poderia ser muito mais pesado que você. Eu luto para voar quando carrego você. Dando um golpe no gato, Lucy errou e se contentou em balançar o punho furioso para o animal. Cale a boca. Se você acha que ele é tão leve, carregue-o. Api já havia começado a flutuar, ignorando os protestos da garota. Não posso, sou apenas um gatinho. Como eu poderia carregá-lo? Ele é muito grande. Batendo o pé com raiva, Lucy apontou para as costas dele. Você sempre carrega Natsu sem problemas. Não ouvindo nenhuma resposta, o pobre loiro ficou resmungando sobre os péssimos companheiros de equipe e lutando para levantar o garoto aparentemente pesado. Minha cabeça, a mente de Naruto lentamente começou a voltar a funcionar enquanto a consciência começou a se espalhar por seus sentidos. Seus olhos se contraíram enquanto ele lutava para pensar no que aconteceu. Teve aquela briga com o Pain, aí o Kakashi veio e pegou ele, aí, dormir. Começou a ficar confuso sobre esse estágio e Naruto quebrou a cabeça para tentar lembrar o que aconteceu. Uma explosão, depois uma aterrissagem brusca e depois alguém parado em cima dele. Ele se lembrou de ter aberto um olho e visto alguém com um casaco preto parado perto dele. Akatsuki. Isso explicaria a dor que se seguiu. Mas foi muito rápido, não foi? Mas ainda assim, isso significava que ele estava morto. Gemendo, Naruto mexeu alguns dedos para tentar testar a teoria. Havia algo sólido sob suas mãos, talvez um colchão. Mas por que o céu teria uma cama? Um suspiro suave ao seu lado fez uma orelha tremer e Naruto tentou rolar a cabeça em direção ao barulho. Quem era aquele? Não parecia com ninguém que ele já conheceu antes. Forçando toda a sua força de vontade em força muscular, Naruto ergueu as pálpebras e um mundo embaçado apareceu. Estava tudo bem branco, então poderia até ser o hospital. Não cheirava artificialmente limpo o suficiente, então provavelmente não era. Havia um monte nebuloso ao lado que Naruto presumiu ser uma pessoa. O monte gritou como uma voz suave, mas ele não conseguiu entender as palavras. Ele fechou os olhos e balançou a cabeça para tentar dissipar a névoa. Uma onda de vertigem e náusea o atingiu, o que o fez parar instantaneamente. Movimento muito ruim. Um par de mãos pousou em sua pessoa, uma no peito e outra sob a cabeça. Eles gentilmente o levantaram e ele sentiu uma xícara descansar em seus lábios. Tomando um gole de teste, ele descobriu que estava cheio da água provavelmente mais doce que ele já havia provado. Afundando rapidamente, ele tentou agradecer, mas sua voz apenas rosnou em sua garganta. Desistindo por um momento, Naruto apenas tentou trabalhar para limpar sua visão. A água deu-lhe uma espécie de força que foi muito bem recebida e rapidamente aproveitada.
Piscando algumas vezes, o monte que ele viu anteriormente entrou em foco. Acontece que o monte era na verdade uma garota de cabelos brancos em um vestido marrom fofo e de corpo inteiro. Tinha alguns babados em volta do pescoço que seguravam a peça sem alças, os babados continuando na frente como ele nunca tinha visto antes. Ela tinha olhos azuis muito grandes que pareciam exalar nada além de preocupação e paz. A expressão encantada de seus lábios finalizou muito bem sua aparência bastante convidativa. O garoto Grog decidiu que gostou da aparência estranha. Olhando para baixo, ele viu outra garota, desta vez loira, com uma parte do cabelo presa em um rabo de cavalo na lateral da cabeça, segurando a xícara da qual ele suspeitava ter bebido. Ela também tinha olhos bastante grandes, desta vez castanhos, mas tão convidativos quanto os da primeira mulher. Ela usava uma estranha camisa listrada branca e azul que parecia estar lutando para lidar com a massa do peito abaixo dela. Ela também usava uma saia curta, mas nada que Naruto não tivesse visto antes. E usava mais curto. Deixando seus olhos vagarem pela sala, Naruto percebeu outra pessoa na sala, desta vez do sexo masculino. Vendo seu cabelo, ele agora podia contar todas as duas pessoas que já tinha visto que tinha cabelos naturalmente rosados. Ele tinha um estranho colete sem mangas preto e dourado, sem zíper sobre os ombros, sem camisa visível por baixo e um estranho lenço escamoso enrolado no pescoço. A parte inferior do corpo estava coberta com a metade restante do colete, a frente aberta revelando calças brancas curtas amarradas na altura dos joelhos com fitas pretas. Ele parecia estar anormalmente interessado em Naruto também, se aqueles olhos arregalados servissem de referência. Inconscientemente rastejando de volta para a parede atrás dele, Naruto lançou um olhar cauteloso ao redor. Vendo uma mulher ruiva impressionante vestida com uma armadura completa no torso, Naruto finalmente encontrou forças para se levantar. As duas primeiras garotas estenderam a mão rapidamente quando ele se sentou, com as mãos estendidas para segurá-lo caso ele caísse para frente. Dando outra olhada na garota guerreira, Naruto não pôde deixar de levantar uma sobrancelha. Todo seu peito estava escondido atrás de uma placa peitoral de estilo medieval que contrastava fortemente com a saia simples, na altura da coxa, que cobria a parte superior das pernas. Um par de manoplas de metal combinando cobria seus braços cruzados até o cotovelo. Todo o uniforme foi finalizado com longas botas pretas de cano alto que provavelmente eram muito mais resistentes do que pareciam. Seus penetrantes olhos castanhos nunca o deixaram, obviamente avaliando seu potencial como uma ameaça. Gemendo, Naruto colocou a mão na testa e fechou os olhos novamente quando uma dor de cabeça se manifestou. Ele ouviu o que parecia ser uma voz masculina, mas ainda não conseguia entender as palavras. Algo devia estar obstruindo seus ouvidos. Respirando fundo, Naruto estendeu a mão para o loiro. Mais água, por favor? Demorou um pouco, mas o copo foi colocado de volta em sua mão e ele bebeu o segundo lote num piscar de olhos. Passando a língua pelos lábios, Naruto suspirou feliz. Naquele exato momento, o que parecia ser um velho anão careca decidiu pular em sua cama. Gritando de surpresa, Naruto recuou e a coisa foi rapidamente repreendida pela garota de cabelos brancos. Mais uma vez ele não conseguiu entender o que foi dito, então enfiou um dedo na orelha e mexeu-o. Tirando, ele cheirou e deu outra olhada no homem em sua cama. Ele era definitivamente baixo e velho, mas ainda tinha alguns cabelos na forma de tufos cômicos saindo dos lados da cabeça, junto com um bigode branco combinando que cobria o lábio superior. Ele também estava vestido com uma camisa laranja e azul de cores malucas e um short azul com esses sapatinhos de gnomo saindo debaixo dele. O que mais chamou a atenção de Naruto foi o chapéu estranho que ele usava.
Era como um boné sem a aba, mas com duas antenas longas e finas que brotavam do topo e caíam sobre sua cabeça. Era listrado de azul e laranja e parecia positivamente estúpido. Parecia que o velho conhecia os benefícios do laranja, mas mesmo aquela cor poderosa não fazia o chapéu parecer bom. Naruto bufou e abafou uma risada. O que esse cara pensava que era? Um mágico? Balançando a cabeça, Naruto olhou ao redor do grupo e olhou para cada pessoa individualmente. Então, onde estou? A sala congelou e olhou para ele com olhos surpresos. Franzindo a testa, Naruto estalou a língua e repetiu. Oi, perguntei onde estou. O homenzinho diante dele tossiu e chamou sua atenção. Ele então falou com a voz típica de um velho, a única diferença é que Naruto não conseguia entender uma única palavra do que ele dizia. Desta vez, os olhos de Naruto se arregalaram quando ele percebeu algo. Não eram seus ouvidos que estavam errados, apenas falavam uma língua totalmente diferente. Não tendo certeza do que fazer a seguir, Naruto apenas olhou ao redor da sala antes de suspirar. Bem, isso não é uma merda. Capítulo 2. A sala caiu em um silêncio desconfortável enquanto Naruto olhava para seus conhecidos novamente. Se alguma vez houve um momento em que ele poderia gritar assassinato sangrento por sua infeliz sorte, esse momento era agora. Pelo menos eles entendiam os gestos, se o reabastecimento da xícara fosse alguma indicação. Soltando outro suspiro, Naruto coçou a cabeça. Se ao menos soubesse onde estava, poderia ter uma chance de encontrar o caminho de casa. Ao ouvir uma tosse à sua esquerda, ele olhou para o velho. Algumas palavras ininteligíveis saíram de sua boca, deixando Naruto olhando para ele com um olhar completamente vazio. Ao ouvir uma risada bonita, a primeira garota que viu se adiantou e trocou algumas palavras com o velho. O que quer que ela tenha dito o convenceu a assentir e pular da cama. Sorrindo enquanto observava voltar, a garota de cabelos brancos se virou e fez uma leve reverência para Naruto. Colocando as mãos no peito bastante amplo, ela deu alguns tapinhas nele. Foi necessário apontar um dedo para o rosto dela para Naruto perceber que o tapinha no peito não era o objetivo principal do gesto. A garota ruiva estava dando a ele um olhar bastante assustador, enquanto a garota diante dele apenas ria humoristicamente antes de se repetir. Mirajane. Percebendo que ela estava dizendo seu nome, Naruto assinou em compreensão. Mirajane. Gritando de alegria, a garota bateu palmas e depois estendeu a mão de maneira questionadora. Demorou um pouco, mas finalmente Naruto percebeu que ela estava perguntando seu nome. Naruto. Ela ergueu uma sobrancelha interrogativa enquanto tentava repetir. O Naruto. Bufando, Naruto balançou a cabeça e tentou novamente. Naruto. Sorrindo, Mirajane experimentou o nome corrigido. Naruto. Ela então explodiu em uma enxurrada de palavras estranhas que Naruto suspeitou serem saudações ou algo assim. Quem sabia? Vendo seu olhar questionador, a garota parou e deu-lhe um sorriso triste antes de recuar. Ela então disse algo que resultou no garoto de cabelo rosa correndo para frente e se inclinando demais para a bolha pessoal de Naruto. Deve ter sido um convite para os outros se apresentarem. Tentando conseguir algum espaço, Naruto estendeu as mãos e deu-lhe um empurrão. Os olhos do menino se arregalaram antes que um golpe forte na nuca da garota guerreira o acalmasse. Respirando fundo, ele fixou os olhos em seu novo brinquedo e pronunciou seu nome como se estivesse conversando com uma criança, o tempo todo apontando para seu rosto com as duas mãos. Natsu. Natsu. Revirando os olhos, Naruto suspirou. Certo, Natsu, entendi. Próximo, por favor. O loiro teve que resistir à vontade de encarar a palma da mão quando tudo que conseguiu foi um olhar vago. Ele não poderia nem insultar ninguém aqui.
Que maneira de tirar o poder de um cara! Ele também não teve permissão para lamentar o fato antes que o ruivo forte agarrasse o garoto e o jogasse contra a parede dos fundos. Olhando além da garota, Naruto assobiou quando viu Natsu embutido na parede primeiro. Essa garota era forte. Ao ouvir seu rosnado, Naruto rapidamente se endireitou e se concentrou. Ela pode não ter sido tão forte quanto ele, talvez, mas no momento, provavelmente seria sensato prestar atenção. A mulher disse o nome dela uma vez, esperando que ele se lembrasse bem. Naruto fez questão de fazer isso. Erza. Pensando que seria educado, Naruto inclinou ligeiramente a cabeça na direção dela antes de repetir o nome dela. Aparentemente satisfeita, ela retribuiu o aceno com um dos seus e um sorriso antes de recuar. A próxima foi a garota loira e saltitante que estendeu a mão com um sorriso. Lúcia. Sorrindo, Naruto pegou a mão dela e apertou. Ele estava pensando que gostaria dessa garota assim que a conhecesse. Seu grito de dor o fez retrair a mão em estado de choque enquanto Erza rapidamente parecia puxar uma espada do nada. Uma kunai estava instantaneamente em sua mão enquanto ele calculava esta mais nova ameaça potencial enquanto examinava as saídas mais próximas. A tensão foi rapidamente quebrada quando Lucy pulou entre eles, estendendo as mãos e dizendo algo rapidamente. Erza parecia estar bem com o que quer que fosse porque a mulher relaxou. Ela acenou com a cabeça para a garota antes que sua espada literalmente brilhasse antes de desaparecer. Os olhos de Naruto se arregalaram de surpresa, mas ainda teve coragem de guardar sua kunai. Ele não tinha visto um selo de armazenamento em lugar nenhum quando isso aconteceu. Sua atenção foi trazida de volta para Lucy quando ela lhe lançou um olhar de desculpas enquanto dizia algo. Parecia que ela não o estava culpando pelo erro. Ele aceitou com um sorriso tímido enquanto coçava a nuca. Como ele poderia saber que a mão dela era tão fraca? Finalmente aquele homenzinho estranho de antes saltou para frente e deu a Naruto um sorriso saudável, levantando a mão em direção a ele em uma saudação. Makarov. O velho então estendeu a mão. Naruto hesitantemente pegou antes de rapidamente aumentar a força de preensão. Para um garotinho, ele tinha um controle bastante forte. Soltando a mão, Naruto esfregou distraidamente os nós dos dedos enquanto olhava ao redor do grupo novamente. Mirajane disse algo a Lucy que fez a garota subir as escadas correndo, talvez em busca de alguma coisa. Sentindo seu estômago roncar, Naruto segurou o infeliz. Parecia que já fazia uma eternidade que ele não comia. Olhando para a garota de cabelos brancos, parecia que ela tinha maiores chances de saber onde estava a comida. Então, em um gesto universal de comida, Naruto abriu bem a boca e apontou. XXXXXXX. Lucy recuou enquanto o mestre se aproximava para cumprimentar o novo garoto. Ela enxugou algumas gotas de suor da testa depois de ter conseguido acabar com a briga que quase aconteceu entre Erza e Naruto. Sua mão ainda doía por causa daquele tremor. Mesmo o aperto de Erza não era tão forte. Ela se mexeu ligeiramente enquanto Mirajane se aproximava dela. Bem, isso não é interessante. Lucy assentiu, dando uma última esfregada na mão. Sim, eu sei. Quer dizer, ele nem fala a nossa língua. Nunca encontrei ninguém que não falasse. Gostaria de saber de onde ele é. Mirajane balançou a cabeça, tão confusa quanto a amiga. Eu não saberia, desculpe. Mas aparecer do nada assim, eu nunca ouvi falar de magia de teletransporte como essa. Especialmente se isso estivesse causando dor a ele. Lucy franziu ligeiramente a testa. Quase faz você se perguntar se ele queria vir aqui. Ele pode ter sido atacado por alguém e ter sido enfeitiçado. Mirajane soltou um leve suspiro enquanto observava o garoto loiro interagir com o mestre. De repente, seus olhos brilharam quando uma ideia veio à mente.
Lucy, você se importaria de encontrar Levi para mim? Se há alguém que pudesse descobrir uma maneira de falar com Naruto-san, seria ela. Os olhos de Lucy se arregalaram ao ouvir a sugestão. Boa ideia, Mira-chan. Já volto. Correndo a escada acima, Lucy olhou por cima do ombro ao ouvir sua amiga bem-humorada soltar uma risada alta e bonita. Chegando ao refeitório principal, Lucy parou antes de olhar ao redor. Vendo um tufo de mechas azuis, ela sorriu antes de gritar e correr. Levi. Aí está você. Posso fazer com que você venha comigo rapidamente. A garota ergueu os olhos do livro que estava lendo. Ao ver uma de suas amigas mais próximas, ela sorriu abertamente e acenou. Lucy. O que está acontecendo? Ao alcançá-la, Lucy apontou o polegar por cima do ombro para a porta por onde veio. Aquele garoto que encontramos finalmente acordou. Mas você nunca vai adivinhar, ele fala uma língua diferente. Instantaneamente, os olhos de Levi se arregalaram exponencialmente de alegria. De jeito nenhum. Isso é tão legal. SHH, SHH. Lucy estendeu as mãos, mandando a amiga calar-se. Não acho que o mestre queira que todos saibam ainda corando. Levi coçou a bochecha. Oh, desculpe. Às vezes eu me empolgo. Mas sim, leve-me até ele. MMMM. Reunindo suas coisas, Levi entregou metade para Lucy e eles começaram a andar. Então ele já fez alguma coisa legal? Lucy balançou a cabeça. Não, na verdade não. Mas descobrimos o nome dele. Era Naruto, ou algo assim. Ah, e ele é muito forte também. Apertei a mão dele e ele quase esmagou a minha sem querer. Erza quase atacou ele por isso. Ambas as meninas imaginaram o resultado e estremeceram. Sim, nós realmente não gostaríamos que isso acontecesse. Afastando-se rapidamente da escuridão, Lucy sorriu quando se aproximaram da porta. Está tudo bem, mas eu convenci Erza de que foi apenas um erro. Mira-chan foi quem teve a ideia de te derrubar para ver se você pôde fazer alguma coisa sobre a barreira do idioma. Levi deu uma risadinha feliz com a perspectiva. Espero que sim. Adoro um bom desafio. Descendo as escadas e passando pelas portas, as duas garotas pararam e ficaram de queixo caído com todos os outros na sala, enquanto observavam Naruto comendo o que parecia ser sua quinta tigela de comida, se os pratos vazios servissem de referência. Lambendo rapidamente as migalhas restantes do prato, ele entregou as migalhas sujas para Mirajane enquanto ela lhe passava um prato novo e cheio. Ele lhe enviou um sorriso radiante antes de quase inalar o prato mais recente. Ele está com fome. Suor caindo com o comentário casual da garota, Lucy se virou e sussurrou no ouvido da amiga. Retirou o que disse. Aqui está algo interessante sobre ele. Ele é um poço sem fundo. Rindo em sua mão, Levi assentiu e caminhou até uma mesa desocupada. Espalhando suas coisas, ela assinou para Lucy. Tenho uma ideia que pode funcionar. Deixe-me pegar minha caneta e um pedaço de papel e começaremos. XXXXXXX Naruto acenou com a cabeça em agradecimento a Mirajane enquanto ela lhe passava outro carregamento de comida. Ele não tinha a menor ideia do que era aquilo que estava comendo, mas estava delicioso. Obviamente não era ramen, mas ainda assim era muito bom. Terminando o prato, ele enviou para sua nova garota favorita do mundo um sorriso encantador enquanto agitava o prato, pedindo mais. Quando ele não obteve resposta, ele abriu os olhos e viu uma garotinha de cabelo azul parada diante dele. Seu cabelo na altura dos ombros estava puxado para trás com uma bandana laranja e seu corpo ágil estava coberto por um vestido curto laranja com alças brancas para segurá-lo. Como as outras mulheres que ele conheceu até agora, ela parecia ter olhos bastante grandes, sendo os dela de um castanho claro. Dando outra olhada em seu lindo vestido, ele sorriu feliz.
Esta foi a segunda pessoa que conheceu as maravilhas da cor mágica laranja. Ele estava rapidamente se entusiasmando com essas novas pessoas. Eles conheciam boas roupas. Dando tapinhas no peito, ele sorriu para ela. Naruto. Ao vê-la rir, ela assentiu e repetiu o movimento. Imposição. Ela então estendeu uma folha de papel diante dele e puxou uma caneta de dentro da blusa. Enquanto Naruto olhava para ele com curiosidade, a garota escreveu alguns glifos estranhos e apontou para eles. Naruto. E? Ele olhou para ela inexpressivamente. Suspirando pacientemente, Levi apontou para ele e depois para as marcas. Naruto. Pensando por um segundo, Naruto assentiu lentamente. Parecia que ela havia escrito o nome dele. Ao vê-lo começar a entender, Levi entregou-lhe a caneta. Olhando com curiosidade, ela fez um movimento de escrita no ar, apontou para o papel e disse novamente o nome dele. Segurando a caneta hesitantemente, ele olhou para ela. Ao vê-la acenar com a cabeça e dizer o nome dele mais uma vez, Naruto escreveu seu nome da maneira mais organizada possível. Parecia que a garota tinha algo planejado. Sorrindo agradecida para ele, ela pegou a caneta de volta e colocou as mãos no papel. Ela disse algumas palavras estranhas e de repente um círculo dourado brilhante, cheio de todos os tipos de letras e imagens explodiu de suas mãos. Os instintos aprimorados por anos de batalha o enviaram para o telhado em um salto instantâneo, o chakra fluido para seus pés e colando no teto enquanto ele olhava para ela surpreso. Ouvindo um grito de descrença, Naruto olhou para Lucy, agora de cabeça para baixo. Seus olhos estavam arregalados e um dedo trêmulo apontava para ele como se ela nunca tivesse visto alguém usar chakra antes. Franzindo os lábios, Naruto se perguntou se eles já tinham visto alguém usar chakra. A linguagem estranha, juntamente com o estilo de vestir estranho, a escrita estranha e as diferenças sutis na estrutura facial foram lentamente convencendo de que estava em algum lugar muito longe de casa. Sorrindo sem jeito, ele se levantou e soltou o telhado, caindo para pousar graciosamente de volta na cama. Durante esse tempo, porém, algo estranho aconteceu no pedaço de papel. Ignorando a garota loira que ainda apontava, Naruto olhou com interesse. A escrita foi absorvida pelo papel e substituída por outra coisa. Levi então pegou sua caneta e escreveu algo. Virando-se, ela chamou Natsu, ainda inconsciente. Erza rapidamente o acordou com um tapa na cara antes de empurrá-lo para Levi. Ela falou com ele antes que ele sorrisse e levantasse a mão. Mais uma vez, Naruto se viu querendo pular para o telhado quando sua mão explodiu em chamas. Enviando o olhar arregalado para Natsu, Naruto se perguntou o que mais essas pessoas estranhas poderiam fazer. O garoto apenas riu do desconforto de Naruto e acenou um pouco com a mão. Desta vez, Levi apontou para as chamas e disse algo em sua língua. Naruto rapidamente percebeu agora que entendia o jogo. Ela estava tentando comparar a linguagem escrita deles por algum motivo. Ela deve ter encontrado uma maneira de traduzi-lo. Aproveitando o novo jogo, Naruto deixou um sorriso aparecer em seu rosto. Fogo. Rindo feliz, Levi entregou a caneta a Naruto e ele rapidamente escreveu a palavra. Desta vez, Levi não precisou fazer nada e as palavras desapareceram juntas no papel. Virando-se, a garota encontrou uma folha de papel em branco e apontou para ela antes de escrever o que era. Assentindo, Naruto pegou a caneta oferecida e rapidamente escreveu o que era. Ele percebeu que o processo poderia demorar um pouco, mas no final valeria a pena. XXXXXXX demorou algumas horas, mas a excitação no rosto de Naruto foi mais que suficiente para manter o grupo entretido enquanto Levi trabalhava.
Natsu precisou ser despejado à força pouco depois do início da sessão, depois que ele começou a ficar tão animado quanto Naruto e começou a cuspir chamas por toda parte. Depois que ele foi expulso, o grupo encontrou Naruto firmemente preso ao teto novamente, olhando para a porta da qual expulsaram Natsu com olhos de coruja. Desta vez o choque não foi tão grande e o grupo riu dele, extremamente divertido com a reação defensiva do loiro. Naruto fez beicinho com isso antes de cair na cama, ficando de mau humor. Ignorando seu desconforto, a garota brilhante diante dele continuou a trabalhar duro, trabalhando lentamente em objetos facilmente identificáveis na sala. Isso continuou por mais meia hora até que Levi sorriu e se virou para encarar suas amigas. Tudo bem. Espero que isso funcione agora. Dedos cruzados. Olhando para o papel com curiosidade, Erza franziu a testa enquanto Levi corria pela sala tentando encontrar algo que ainda não tivesse sido traduzido. Então, o que você espera fazer? O pequeno traseiro de Levi respondeu enquanto ela vasculhava um armário. Acho que tenho informações suficientes do idioma dele agora para começar a traduzir nossas palavras para o dele. Muitos de seus personagens começaram a se repetir nas palavras, então espero que agora eu possa escrever para que ele possa entender. A melhor parte agora é que se eu escrever alguma coisa errado, ele pode corrigir para mim e acelerar ainda mais o processo. Então tudo que eu preciso é de alguma coisa. Rastejando para fora, Levi ergueu uma pedra velha que estava escondida no fundo do armário sabe-se lá há quanto tempo. Correndo de volta para Naruto, ela lhe enviou um sorriso e escreveu Rock. Ao vê-lo estender a mão para pegar a caneta, ela sorriu e balançou a cabeça. Não desta vez, desculpe. Esperemos que funcione. Rabiscando rapidamente algumas runas ao lado da palavra, ela desapareceu antes de reaparecer como uma palavra na escrita estrangeira. Olhando para cima esperançosamente, ela viu os olhos de Naruto se arregalarem em um sorriso enorme dividir seu rosto antes de ele abraçar Levi em um abraço enorme, girando algumas vezes antes de colocar a garota agora tonta no chão. Ele apontou para o pedaço de papel e começou a balbuciar, provavelmente perguntando como ela fez isso. Segurando a cabeça, ela se estabilizou antes de olhar para ele e encolher os ombros. Desculpe, não posso te dizer como até que eu te entenda melhor. O loiro pareceu entender a frase enquanto sorria timidamente e pulava de volta na cama. Mesmo assim, o primeiro contato foi feito. Sentado ali com os olhos arregalados, Naruto esperou para ver o que aconteceria a seguir. Levi então sorriu e entregou-lhe a caneta, fazendo sinal para que ele escrevesse algo. Ele sorriu e rapidamente começou a rabiscar algumas palavras. Recostando-se, ele observou intensamente o papel enquanto ele era traduzido. Abrindo o resultado, o grupo se inclinou. Nise, para conhecer seus amigos. Uau! Torcendo ruidosamente, Lucy cumprimentou Levi e depois deu-lhe um abraço rápido. Deixando a garota voltar ao trabalho, Levi começou a estudar o que havia de errado. Obviamente, este é apenas um primeiro teste, mas deveremos ser capazes de resolver os problemas de letras em breve. Pronto, isso foi resolvido do nosso lado. Ela então enviou a ele a versão editada. Ao lê-lo, ele fez sinal de positivo para ela para mostrar que entendia. Inclinando-se, Lucy apontou para si mesma. Você se importa se eu tentar? De jeito nenhum. Batendo palmas alegremente, a loira rapidamente rabiscou alguma coisa. Recuando, eles esperaram enquanto Naruto tentava decifrar a mensagem. Um momento se passou antes que ele ficasse um pouco pálido e um pequeno fio de sangue escorresse pelo seu nariz. Olhando confuso, Levi questionou sua amiga. O que você escreveu? Parecendo igualmente confusa, Lucy balançou a cabeça.
Eu acabei de dizer que ele está usando roupas bonitas e gostaria de um conjunto feminino. XXXXXXX Naruto distraidamente enxugou a pequena gota vermelha de seu nariz. Ele ficou animado quando Lucy decidiu escrever algo, mas não o esperava. Quero estar com suas roupas como um par de garotas. Não havia chance de ela saber sobre sua técnica de transformação feminina, mas não ajudou o fato de sua imaginação correr além do limite com a ideia. Fazendo uma pausa, Naruto tentou o seu melhor para corrigir os erros, certificando-se de colocar um grande ponto de interrogação no final. Quando tudo aconteceu, Makarov e Mirajane começaram a rir enquanto Lucy enterrava a cabeça nas mãos, instantaneamente vermelhas. Erza também tinha uma expressão muito peculiar no rosto, como se ela não pudesse acreditar no que Lucy acabou de escrever. Levi apenas riu às custas da amiga e escreveu o que ela quis dizer originalmente. Lendo a versão atualizada, Naruto deu um suspiro de alívio. Isso poderia ter ficado confuso rapidamente se eles não tivessem sido tão compreensivos. Sakura-chan teria mandado através de uma parede só por pensar nisso. Fazendo o possível para se recompor, Naruto pegou a caneta e mudou de assunto. Então, onde estou? Ao ver a mensagem recebida, ele viu Levi e Makarov conversando rapidamente entre si antes de decidirem algo. Sua caneta brilhou enquanto ela escrevia algumas linhas rapidamente antes de deixá-las afundar no papel. Um momento se passou e então eles apareceram. Atualmente você está na guilda Fairy Tail. A área chamada em Magnolia. Franzindo a testa, Naruto bateu no queixo. Uma guilda chamada Fairy Tail. Magnolia. Onde é esse lugar? Pegando a caneta, anotou suas perguntas com muito cuidado, não querendo causar confusão. Magnolia. Onde isso está localizado em relação às nações elementais? A mensagem foi aprovada, mas Levi levou um segundo para corrigir as palavras adequadamente. Uma vez consertado, porém, ela franziu a testa em confusão e olhou para ele. Verificando rapidamente algo com Erza, ela escreveu sua resposta lentamente. Sinto muito, mas nenhum de nós nunca ouviu falar desse lugar. O fato de sua frase ter sido traduzida corretamente passou totalmente pela cabeça de Naruto quando seus olhos se arregalaram e seu rosto empalideceu ligeiramente. Pegando rapidamente a caneta, ele escreveu apressadamente: Como cheguei aqui? Esperando que o grupo discutisse sua aparência, ele cerrou os punhos enquanto tentava desesperadamente esperar o mais pacientemente que podia. Ele estava quase roendo as unhas quando Levi terminou de escrever sua resposta. Agarrando o papel, ele o pegou e leu o mais rápido que pôde. Lucy encontrou você. Você parecia se teletransportar para aparecer no ar por um redemoinho girando em vórtice de ar. Deixando cair o papel, Naruto tentou digerir a informação. Se o que ele leu estava certo, então alguém o enviou aqui através de algum jutsu maluco. Esforçando-se em busca de respostas, ele não percebeu as mãos gentis que repousavam levemente em seus braços para apoiá-lo. Qual é Naruto? O que poderia ter sido? O que poderia ter sido? Eu estava com Kakashi-sensei naquela época. Acho que estava muito longe da vila para ter mais alguém lá. Espere, e aquele cara encapuzado parado em cima de mim. Ele teria apenas me carregado, mas então houve aquela explosão. XXXXXXX gemendo. Enquanto seus olhos se fechavam em pensamentos, Mirajane e Lucy se entreolharam preocupadas enquanto esfregavam cada braço respectivamente. Mira, a garota de cabelos brancos, não conseguiu dizer nada, então apenas balançou a cabeça preocupada. XXXXXXX ok, pense bem, se Kakashi estivesse lá, o que ele poderia ter feito? Tentando seu melhor, Naruto começou a repassar a lista de técnicas que seu professor tinha.
O fato de Kakashi ter copiado algo próximo a 1000 técnicas tornou as coisas um pouco complicadas para o garoto com problemas acadêmicos. Qual é Kakashi? O que estava lá? O que estava lá? O que estava? Espere, o que foi isso? Pensando bem, Naruto se lembrou vagamente da briga com ele. Kakashi é aquele cara estranho da Akatsuki que tinha bocas nas mãos. Kakashi não fez algo estranho naquela época. Ele disse algo sobre tentar sugar a cabeça em alguma coisa. E de acordo com sua memória, parecia distorcer o ar. Abrindo os olhos, ele finalmente percebeu as mãos gentis em seus braços. Fazendo uma pausa, ele tentou pensar na melhor maneira de lidar com esse contato. Mordendo o lábio, ele se contentou com um sorriso estranho antes de estender a mão para a caneta novamente. Batendo na ponta algumas vezes, ele começou a escrever. Então, eu passei por uma espiral maluca no ar. Lendo a pergunta, Lucy assentiu e recuou, tentando imitar o que viu. Não foi uma descrição tão boa, mas serviu ao seu propósito. Assentindo infeliz, Naruto suspirou e olhou para o chão. Bem, isso é ótimo. Deve ter sido do Kakashi, Kanui, a autoridade dos deuses. Acho que foi, a menos que tenha sido aquele outro cara esquisito acima de mim, mas duvido. Esfregando a cabeça, Naruto olhou para cima e escreveu outra pergunta. Você pode me levar para onde eu apareci? Lucy hesitou, olhando para o velho. Ele balançou a cabeça e disse alguma coisa. Pelo jornal, ele disse, hoje não. É uma viagem justa e já é tarde. Talvez amanhã, se o tempo permitir. Bufando, Naruto não se importava se era meia-noite, mas não havia muita coisa que ele pudesse fazer sem um guia. Então, pegando a caneta, ele fez outra pergunta. Então, há quanto tempo estou aqui? Mirajane pegou a caneta desta vez, sua caligrafia elegante enfeitando a página. Estou cuidando de você há quase 2 dias. Os olhos de Naruto se arregalaram enquanto ele lia isso. 2 dias. Mesmo depois de ser chutado como uma boneca de pano pela Akatsuki, ele estava bem depois de uma boa noite de sono. O que quer que o tenha trazido aqui deve ter realmente tirado isso dele. Naquele momento, um flash de memória da dor inimaginável surgiu e Naruto rosnou antes de bater rapidamente com a palma da mão na testa. A dor desapareceu assim que apareceu, mas os efeitos posteriores permaneceram. Ele ouviu algumas conversas preocupadas das garotas, mas apenas as dispensou com um sorriso desarmante. Esticando o pescoço, Naruto levantou-se facilmente em uma parada de mão antes de sair da cama. Enrolando um braço rapidamente, ele olhou de volta para o papel e perguntou se conseguia fazer alguns exercícios leves. Ele estava ficando bastante inquieto depois de ficar parado por tanto tempo que uma chance de liberar um pouco de energia lhe faria bem. Vendo Makarov acenar com a cabeça, Erza deu um passo à frente e fez sinal para que ele o seguisse. Olhando para trás, ele viu Mirajane e Makarov acenando para ele enquanto Levi e Lucy pegavam algumas coisas para trazer com eles. Parecia que eles se autodenominaram tradutores oficiais de Naruto. Encolhendo os ombros, ele ficou na ponta dos pés antes de sair correndo pela porta e subir as escadas. Chegando ao topo, ele fez uma pausa e olhou ao redor da enorme sala em que havia entrado, maravilhado. Parecia que ele estava no porão o tempo todo e agora estava na área de alimentação principal deste lugar da Fairy Tail. Enormes pilares de pedra sustentavam o telhado que parecia estar cerca de 10 metros acima dele e um mezanino ao lado, que também parecia ter uma barra embaixo dele. Se ele pudesse adivinhar, ele apostaria que Mirajane trabalhava lá. Ao lado havia um quadro que parecia conter um monte de papéis, todos colados ao acaso, sem nenhuma ordem específica. Examinando o resto do lugar, ele o encontrou cheio de caixas de madeira que ficavam nos cantos da sala, junto com longos bancos que ainda tinham algumas pessoas sonolentas sentadas neles.
Ouvindo um chamado agudo, ele se virou e viu Erza olhando para ele incisivamente, sem dúvida dizendo-lhe para se apressar. Ele viu Lucy e Levi passando por ele, conversando animadamente sobre algo, provavelmente ele, se os pequenos olhares que eles estavam roubando servissem de indicação. Correndo, ele encontrou Erza, que olhou para a folha de papel que Levi tinha. Pegando-o com uma das mãos, ela rapidamente escreveu algo e entregou a ele. Vou levá-lo para um campo de treinamento mais perto. Tente acompanhar. Olhando para as duas garotas carregando os livros, elas apenas sorriram e fizeram um movimento de enxotamento para ele. Sorrindo, ele se virou para Erza e apertou sua faixa de canoa antes de sorrir. Mostre o caminho, Erza. A mulher não respondeu, em vez disso fechou os olhos e gritou em voz alta. Naruto pulou para trás surpreso quando o corpo inteiro de Erza começou a brilhar em um amarelo dourado enquanto vários tentáculos brilhantes saíam dela, envolvendo-a agora nua. Abrindo os olhos após a transformação, Erza estava agora vestida com um conjunto de calças compridas com a parte inferior em um laranja delicioso, alcançando até metade de suas canelas nos padrões de chamas selvagens. Uma linha preta os traçava, separando a cor do vermelho vibrante que compunha o resto da calça. Bolsos brancos pendiam de cada quadril e de lá para cima havia pele. Muita pele. Naruto lutou para desviar os olhos do peito mal coberto da mulher que estava diante dele. Além de algumas bandagens apertadas que mantinham seu busto considerável no lugar, não havia um pedaço de tecido em nenhum outro lugar. Uma pequena voz na cabeça de Naruto mencionou baixinho que ele nunca teria imaginado que ela era tão grande sob o peito. Decidindo que deu uma olhada rápida, ele olhou para cima e viu Erza sorrindo para ele. Seu cabelo também havia mudado. Antes, ele pendia livremente pelas costas até a cintura, agora estava preso em um único rabo de cavalo. Ela apontou um dedo para ele em um movimento de siga-me. Virando-se, ela se ajoelhou antes de sair correndo a uma velocidade surpreendente para a luz fraca. Naruto apenas a observou ficar maravilhado por um momento antes que uma risada atrás dele o trouxesse de volta de seu torpor. Correndo levemente, ele tossiu e canalizou um pouco de chakra para as pernas, decolando em alta velocidade. O grito de surpresa das duas garotas atrás dele fez o garoto sorrir. Ninguém zombou do poderoso Uzumaki saiu impune. XXXXXX olhando por cima do ombro, Erza fez uma careta de aborrecimento. Aquele garoto loiro a acompanhava facilmente por algum motivo e esse era um de seus trajes mais rápidos. É verdade que ela não estava nem perto do ritmo acelerado, mas estava muito além do que um humano normal poderia correr. Saltando uma ponte, ela viu Naruto virar tudo de frente, cair rolando e pular de volta, com um sorriso atrevido no rosto. Franzindo a testa, Erza começou a acelerar o ritmo. Ele acha que é tão bom se exibindo. Vamos vê-lo tentar acompanhar isso. Inclinando-se no chão, Erza deu um chute forte e disparou para frente, quase dobrando sua velocidade. Ao ouvir um grito de surpresa de seu companheiro, ela permitiu um pequeno sorriso triunfante ao deixá-lo para trás na nuvem de poeira. O sorriso rapidamente se transformou em um grunhido quando ela percebeu que Naruto pousou pesadamente ao lado dela, parecendo que tinha acabado de pular daquela nuvem. Vendo um sorriso desafiador em seu rosto, Erza enviou-lhe um antes de se esquivar em uma esquina apertada. Os dois começaram um jogo de pega-pega pela cidade enquanto saltavam, esquivavam, balançavam e chutavam todos os tipos de objetos em um esforço para se aproximarem um do outro. Erza também não poderia dizer que não ficou surpresa quando Naruto começou a correr ao longo das paredes dos prédios, agarrando-se a eles como se estivesse correndo em terreno plano. Ele notou seu olhar chocado e enviou-lhe outro sorriso atrevido. Bufando para si mesma, Erza olhou para frente, determinada a não deixá-lo pegá-la desprevenida daquele jeito novamente.
Um grande salto final depois, Erza pousou em um campo aberto. Ouvindo o barulho de um corpo atrás dela, ela se virou para Naruto, que estava olhando ao redor com curiosidade. Estreitando os olhos quando ele não estava olhando, ela examinou o loiro. Ele não estava demonstrando nenhum sinal de cansaço depois de toda aquela corrida, apesar de acompanhar o ritmo dela. Erza provavelmente tinha os mais altos níveis de resistência da guilda, então conhecer alguém que tivesse tanta energia quanto ela era incomum. Caindo no chão em uma ampla divisão, Erza alcançou os dedos dos pés enquanto aquecia os músculos. Vendo a garota se espreguiçando, Naruto lançou-lhe um olhar curioso antes de encolher os ombros e começar ele mesmo alguns exercícios suaves. Se ela quisesse brigar com ele, quem era ele para dizer não? XXXXXXX Levi e Lucy estavam agora no campo de treinamento com as bocas um pouco abertas enquanto assistiam ao show acontecendo diante deles. A conversa que eles estavam tendo foi completamente esquecida enquanto observavam os dois combatentes dançarem para eles. Considerando a energia com que estavam fazendo isso, as meninas imaginaram que deviam estar fazendo isso há mais de 15 minutos. Mas como eles saíram há apenas 20 minutos, isso significa que chegaram até aqui em pouco mais de 5 minutos. Uau, eu não tinha ideia de que ele seria capaz de acompanhar Erza-san entre todas as pessoas. O que os deixou ainda mais nervosos foi que durante os breves flashes que puderam ver, os dois lutadores tinham enormes sorrisos no rosto, parecendo que estavam se divertindo toda a diversão do mundo. Desviando os olhos do espetáculo, Levi obrigou-se a caminhar até um banco livre e começar a separar seus livros. Lucy o seguiu e começou a arrumar sua pilha também. Então, qual é o próximo passo com Naruto-san? Levi demonstrou algumas habilidades multitarefa impressionantes enquanto continuava a falar, enquanto analisava seu material. Bem, agora que podemos conversar um pouco com Naruto, eu não me importaria de aprender a língua dele. Espero ser capaz de aprender mais rápido do que ele, então isso significa que não haverá mais peças irritantes de papel. Provavelmente levarei alguns dias, mas o conseguirei em breve. Por mais estranho que pareça, acho que o silabário dele não tem muito mais caracteres do que o nosso, então, felizmente, isso fará com que é muito fácil de entender. De vez em quando ele lança um novo símbolo que eu não vi. Alguns parecem duplicar os significados, então está se tornando um jogo de escolher qual personagem eu gostaria de usar. Lucy soou e apenas acenou com a cabeça, muito feliz por não ter sido a responsável por traduzir Naruto diretamente. Deixando-se ao lado da amiga, ela voltou os olhos para os dois lutadores e soltou um suspiro. O que está errado? Apoiando o queixo na palma da mão, Lucy deu a Levi um sorriso torto. Oh, não é nada. É que, de repente, um garoto aleatório aparece do nada e é tão forte quanto Erza. Só estou me perguntando quanto tempo vai demorar até que eu seja tão forte quanto eles. Sorrindo para a amiga, Levi deu um tapinha em seu braço. Em breve, Lucy, em breve, tenho certeza disso. Apenas continue praticando e aposto que em talvez 1 ano ou 2, você logo estará no meio de lutas. Assim Lucy estremeceu quando Levi voltou a organizar os papéis. Eu certamente não estaria em algo assim por escolha própria. Ouvindo um estrondo final, as duas garotas olharam para ver Naruto e Erza se separarem, cada um enxugando uma leve camada de suor de suas sobrancelhas. Muito bem. Já faz um tempo que não brigo assim. Venha fazer uma pausa antes de começarmos de novo. Erza então suspirou quando Naruto lançou-lhe um olhar sem noção. Acenando para ele, ela apontou para o assento e fez um movimento de inclinação com a mão, como se estivesse bebendo alguma coisa. Compreensão surgindo em seu rosto, ele acenou com a cabeça feliz e correu, passando por Erza enquanto ela caminhava de volta calmamente. Chegando ao assento, ele procurou uma garrafa, mas não encontrou nenhuma.
Olhando de volta para Erza, ele encolheu os ombros. Revirando os olhos, a mulher soltou um suspiro antes de apontar para um borbulhador. Querendo saber o que seria, Naruto foi até lá, andando ao redor do poste algumas vezes. Batendo nele, ele agarrou a alça e girou, recebendo um jato de água no rosto. Tossindo e cuspindo, ele cambaleou para trás e enxugou os olhos enquanto as 3 garotas caíam na gargalhada. Espirrando uma vez, Naruto olhou para eles com os olhos entreabertos e corou levemente, embora sorrindo mesmo assim. Erza balançou a cabeça com um sorriso enquanto Naruto tentava novamente e olhava para o menor dos 3. Então, o que você acha que vai acontecer a seguir? Imagino que você gostaria de aprender a língua dele. Assentindo, Levi folheou algumas páginas que continham a maior parte do alfabeto de Naruto. Sim. Eu quase entendo sua linguagem escrita, então, a partir disso, quero começar a falar com ele sem papel. Então, posso ensinar-lhe nossa língua. Erza sorriu para ela e colocou a mão em sua cabeça. Como eu esperaria de você. Peço que você tente aprender o mais rápido que puder. Estou ficando cansado de escrever para ele como se ele fosse meu amigo por correspondência. Rindo consigo mesma, Levi corou com elogio. Oh, não é nada de especial, apenas estou fazendo o que posso. De qualquer forma, aqui está aquela caneta e o pedaço de papel de tradução. Presumo que ele teria algumas perguntas para você. Ah, e também ajustei para que ele pegue quaisquer erros e corrija-os quando surgir a oportunidade. Assentindo, Erza caminhou até Naruto e o encontrou limpando a boca enquanto terminava de beber. Entregando-lhe a caneta e o papel, ela se refrescou enquanto Naruto começava a rabiscar no papel. Limpando a própria boca, ela aceitou a pergunta. Então, como você ficou tão errado? E o que houve com um corpo brilhante? Erza riu e começou a escrever. Para responder a sua primeira pergunta, apenas muito trabalho duro. Quanto à segunda, essa é a minha magia, reequipar devolvendo-o. Naruto estudou o papel antes de olhar para Erza confuso. Ele devolveu-lhe o papel. Magia. As sobrancelhas dos ruivos se ergueram com a pergunta. Sim, magia. É algo que todas as criaturas vivas da Terra têm, mas apenas uma pequena porcentagem pode realmente usá-la. O papel foi entregue. Mas a magia não é apenas um mito. Erza franziu a testa com a pergunta. Não, faz parte de todos, até de você, imagino. Porque, como você fez as coisas que fez? Chakra. Isso é o que há em mim. Não é mágica. Olhando para Naruto, Erza não estava convencido. Mostre-me. Encolhendo os ombros, Naruto recuou. Tudo bem. Assumindo o selo de Manhwa, o loiro começou a recorrer às suas enormes reservas. Um leve brilho azul começou a envolver sua forma e Erza deu um passo para trás quando uma pequena brisa começou a soprar em suas calças e cabelos. Quando começou a bater nela um pouco mais, ela estendeu a mão. Tudo bem, eu acredito em você. Ao ouvi-la falar, Naruto olhou para cima e baixou as mãos interrogativamente. Erza rosnou e pegou o pedaço de papel irritante. Eu acredito em você agora. Tenho muitas perguntas que gostaria de fazer, mas esse método é muito complicado. Levi está trabalhando para aprender seu idioma, então, quando ela terminar isso, falaremos mais sobre isso. Parando um momento para ler a nota, Naruto deu a Erza um sorriso firme antes de rabiscar algo. Por mim, tudo bem. Eu também tenho um monte de perguntas para você e Levi e Lucy sobre magia também, Datibayo. Fazendo uma pausa, Erza considerou a última palavra. Datibayo. Percebendo seu deslize, Naruto apenas corou e dispensou a pergunta. A garota sorriu. Uma frase de efeito. Que fofo. Voltando para Levi, ela devolveu o papel. Meus agradecimentos. Por enquanto, eu e Naruto continuaremos a lutar levemente.
Se você pudesse ficar conosco até terminarmos, ficaria muito grato. O suor de Lucy caiu enquanto Levi concordava alegremente. Isso foi uma longarina leve. Balançando a cabeça, ela segurou o cabelo enquanto Erza levantava um pequeno redemoinho enquanto saltava para trás para enfrentar Naruto. Observando enquanto eles se reengajavam na briga, Lucy não pôde deixar de se aproximar da amiga. Então, o que você acha que era aquele estranho brilho azul em torno de Naruto? As palavras folheavam o papel do tradutor e Levi as observava atentamente. Só estou repassando a história para ver. As sobrancelhas de Lucy se ergueram. Você pôde fazer isso? Levi cantarolou vagamente antes de pausar as palavras. Aqui, Naruto-san está dizendo algo sobre chakra. Eu me pergunto o que é isso. Lucy balançou a cabeça. Quando se trata dele, acho que não entendo nada. Mal posso esperar para poder conversar normalmente com ele. Levi concordou com a cabeça quando uma nuvem de sujeira foi lançada no ar por meio de um chute errado de Erza. Nem eu. Acho que terei que trabalhar 2 vezes mais para aprender a língua dele. Capítulo 3. Depois que o grupo saiu, Mirajan e o mestre decidiram esperar e tentar descobrir o que fazer com Naruto. Isso, e tentar limpar a bagunça que sempre sobra no final de um dia normal. Mirajane trabalhava nos espaços amplos e nas bancadas, enquanto Makarov limpava embaixo das mesas. Ser baixo tinha suas vantagens. Levantando-se de uma mesa, Mira enxugou a testa e olhou para uma mesa balançando. Então, onde você acha que deveríamos deixar Naruto dormir? Ele pode ficar aqui por mais algumas noites, mas tê-lo morando no porão não é tão bom. Dando uma última pancada, a mesa ficou imóvel e Makarov saltou para cima dela. Suponho que isso possa ser um problema. Eu diria para deixá-lo ficar no Fire Dorms por 1 ou 2 dias, mas ele seria